Bom dia, pessoal, paz do Senhor. Seguindo aí nessa quarentena aí, queria passar uma mensagenzinha, um pensamentozinho enquanto eu estava meditando na palavra. Em Isaías, capítulo 13, versículo... Vou começar do início, o pessoal se inteirar. Advertência contra a Babilônia que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão. Levantem uma bandeira no topo de uma colina desnuda e gritem a eles, chamem-nos com um aceno para que entrem pelas portas dos nobres. Eu mesmo ordenei os meus santos para executarem a minha ira, já convoquei os meus guerreiros, os que regozijam com o meu triunfo. Escutem a um barulho nos montes, como o de uma grande multidão. Escutem a uma gritaria entre os reinos, como nações formando uma imensa multidão. O Senhor dos Exércitos está reunindo um exército para a guerra. Eles vêm de terras distantes, lá dos confins dos céus, o Senhor e as suas armas da sua ira para destruírem todo o país. E aqui vem uma coisa interessante. Chorem, pois o dia do Senhor está perto. Virá como destruição da parte de Todo-Poderoso, por isso todas as nações, todas as mãos, ficarão trêmulas, e o coração de todos os homens se derreterá. Ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão. Eles se acontecerão como mulher em trabalho de parto. Olharão chocados uns para os outros, com o rosto em fogo. Vejam, o dia do Senhor está perto, o dia cruel, de ira, de grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas dos céus e as suas constelações não mostrarão a sua luz, o sol nascente escurecerá a lua, não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo por sua iniquidade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Tornarei o homem mais escasso do que o ouro puro, o mais raro do que o ouro puro de Ofir. Por isso farei o céu tremer e a terra se moverá do seu lugar, diante da ira do Senhor dos Exércitos, no dia do furor da sua ira. E aí a gente tem uma pequena alteração de novo do timbre. Como a gazela perseguida, como ovelha que ninguém recolhe, cada um voltará para o seu povo, cada um fugirá para a sua terra, todo que for capturado será transpassado, e daí por diante. O texto segue. A gente vê uma clara profecia contra um povo, contra o povo da Babilônia, que viria mais tarde destruir o reino de Judá, Jerusalém, levar cativos Daniel, seus amigos, os príncipes, os nobres, os espólios, o ouro do templo e toda a glória de Jerusalém, de Judá, do remanescente de Israel, seria levado para a Babilônia cativa. E aqui a gente vê uma coisa muito interessante, porque Deus usa uma profecia e dentro dessa profecia existe um easter egg. E eu vou continuar lá atrás. Tem uma coisa muito interessante que fala em Isaías capítulo 7, versículo 13. Só para adiantar um contexto e não ler o texto todo, ficar um vídeo grande. Aqui, o rei Acaz, rei de Judá, estava com medo porque Israel ainda existia e fez uma aliança com a Síria para destruir Jerusalém, para destruir Judá. Mas Deus mandou o profeta Isaías e falou: fica tranquilo, não vai acontecer, porque os assírios vão se levantar e destruir os dois. E aí Deus chama a atenção, né? E pede o seguinte, fala assim com Acaz: não será assim, isso não acontecerá. Pois a cabeça da Síria é Damasco e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos, Efraim ficará muito arruinado para ser um povo. E a cabeça de Efraim é Samaria, a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Disse ainda o Senhor a Acaz: peça ao Senhor o seu Deus um sinal milagroso, e seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. E aí Acaz duvidou. Ele botou o pé atrás e falou: olha, eu vou ler o que ele disse: não pedirei.
Não porei o Senhor à prova. Mas era o próprio Deus que estava falando com ele. Então disse Isaías: ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusar da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus. Por isso mesmo Acais dizendo: não precisa de sinal, porque eu não confio, eu estou em dúvida. Será que é Deus mesmo que falou? Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal: a virgem ficará grávida e dará luz a um filho chamado Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos 2 reis que você teme ficará deserta. Já falando daquela profecia que eu li antes de Babilônia, vindo, destruindo com tudo, arrebentando com tudo. Mas aquela profecia já falava da destruição da própria Babilônia. E dentro dela outro easter egg, já para os nossos tempos, lá na frente. Não quero trazer nenhum escândalo, nenhum problema e tirar o sono de ninguém. Eu quero só trazer esse aspecto de que Deus usa uma profecia do passado com um easter egg do futuro. Ou seja, Deus não está dentro de uma caixinha preso ao nosso ponto de vista, ao nosso ponto de vista teológico, ao nosso ponto de vista da maneira de agir, de pensar, as nossas orações dentro daquilo que a gente deseja, nossa relação, nossa lista de supermercado que a gente pede para Deus. Deus não está preso àquilo, Ele age segundo a vontade dEle. E nós precisamos alinhar a nossa vontade à vontade dEle. Que aí a gente começa a ver essas coisas grandiosas acontecendo. Então, o fantástico é que os textos de Isaías, ele faz isso repetidas vezes. Em várias outras ocasiões, Deus usa uma profecia do passado. E dentro dessa profecia do passado, ele fala de Jesus. Um menino vos nasceu, um filho se nos deu. Lá em Isaías 9, ele fala de novo. Que ele estava falando outra coisa e começa: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Então, nós precisamos abrir os nossos olhos, até mesmo para a Escritura, porque muitas vezes a gente fica batendo a cabeça em alguma coisa que não vai dar fruto, não vai dar um futuro. Precisamos buscar aquilo que é o interesse de Deus para as nossas vidas, mesmo na busca do Evangelho, mesmo na busca do Senhor. Precisamos nos concentrar em abolir do nosso coração o orgulho, abolir do nosso coração nossa pretensiosidade, a nossa arrogância. E eu escrevi mais um pouquinho aqui. Observar aspectos do passado faz com que você se perde a preciosidade do texto bíblico. Você olhar para esse texto, por exemplo, que eu li de antes, e ver apenas a ação contra a Babilônia, não ver mais nada além disso, você perde a preciosidade do texto bíblico. Isso está num livro de história. E você só enxerga aquilo que é diferente, que não se encaixa muito no contexto, como figura de linguagem, como metáfora, das quais você não consegue explicar. E enquanto que, quando a gente olha para o Novo Testamento, Jesus pregava usando a mesma maneira e a mesma abordagem, por meio de parábolas e easter eggs para a vida eterna. Quando a gente começa a prestar atenção nesse tipo de abordagem, na forma que Deus trabalha, que não é simplesmente você ficar na simplicidade, sendo simplório, sendo banal, sendo é só isso que você tem que fazer, a sua responsabilidade vai só até aqui. Você perde a essência, você perde a oportunidade de viver aquilo que Deus quer para a sua vida hoje e agora. Então busque incessantemente a vontade de Deus para a sua vida e a profundidade do relacionamento dele que você tem para o dia de hoje, nessa quarentena, nesse tempo de reclusão. Clame a presença e a vontade de Deus para a sua casa, para a sua família, independente daquilo que você vê como urgência. Coloque a urgência das coisas de Deus, coloque a urgência
de Deus na sua vida. Amém? Fique em paz.